para vocês, o Hulk joga amanhã, é titular absoluto ou ele será poupado? Tem que jogar. Tem que jogar, não tem explicação colocá-lo no banco hoje. O Atlético precisa dele, o Atlético precisa estar com o que tem de melhor para enfrentar o Vitória amanhã. E a gente teve essa discussão na rádio também sobre o que o Atlético precisa. Para mim o Atlético precisa mais uma vez, o Valu falou isso, eu falei isso também. Para mim o Atlético precisa mais uma vez vencer. Antes de se preocupar com a atuação ou qualquer outra coisa, o Atlético tem que vencer o Vitória amanhã, cara. Precisa sair de lá com os 3 pontos para distanciar dessa briga por zona de rebaixamento, o que foi na temporada passada, o que foi em 2024. Então, antes de qualquer coisa, o Atlético tem que vencer o Vitória. E eu acho que hoje ainda, por mais que eu faça críticas ao estilo de jogo dele hoje, por mais que eu acho que talvez não seja, do ponto de vista do custo-benefício, o mais interessante tê-lo no elenco, hoje ainda o Hulk tem que ser titular desse Atlético. Digo mais, viu, Thiago? Você tá falando que o Atlético precisa vencer. Eu acho que o Atlético precisa vencer e precisa mostrar um melhor futebol do que vem apresentando. Eu entendo que o momento é de necessidade extrema de vitórias. O Atlético é um time que tem vencido pouco nos últimos tempos. A gente trouxe aqui, até que recentemente, né, nos últimos 23 jogos, o Atlético tem 5 vitórias apenas, então é muito pouco para a história do Atlético, pelo que o Atlético representa, pelo Campeonato Mineiro frágil que o Atlético fez. Então eu acho que os jogadores precisam apresentar um melhor futebol. O Atlético precisa vencer e melhorar o futebol apresentado. O Atlético tem um grave problema que precisa ser resolvido, essa questão de ligação do meio campo para o ataque. É um time que liga muita bola direta. Eu entendo que o Domingos está tentando buscar um meio termo ainda para esse time, está tentando acertar, ajeitar a casinha. O Valor até falou hoje a respeito dessa composição que ele imagina que o Atlético possa escalar para o jogo contra o Vitória, mas eu acho que o Atlético precisa vencer e mostrar um pouco mais de futebol, viu, HG? O HG, ficou claro ali que o Hulk não vai jogar 90 minutos, né? Acho que isso na fala do Domingues, ou ele retém o Hulk para o início de partida, e aí quem poderia entrar, né? Eu fiquei imaginando aqui, fiquei tentando imaginando o Hulk não saindo de cara, Cassierra e Reinier, talvez poderia ser uma opção ou para saída ou para o momento que o Hulk deixar a partida. E só o trabalho do Sampaoli foi muito ruim nesse ano. Mas olha só como que essa temporada é algo diferente o aspecto físico. O Sampaoli, ele não esticou a corda do elenco atleticano colocando os jogadores principais para jogarem no Mineiro, como fez, por exemplo, o Tite no Cruzeiro. E mesmo assim, a gente já tem reflexo agora do Domingues falando a respeito do cansaço, né? Então, a atenção com o aspecto físico, e detalhe, gente, não veio a pior parte da temporada ainda para os clubes, que vai ser depois da data FIFA, porque pós-data FIFA, abril e maio é jogo todo meio de semana e final de semana, HG. Então, é uma situação complicada, né, para o Atlético com o Hulk nesse aspecto físico. Imagino que outros jogadores também devam estar assim. E o elenco curto, lesões, isso tudo faz com que o desafio de qualquer técnico seja muito maior. Até sobre o elenco curto, cara, me deixa muito na dúvida quanto cai de qualidade nesse ataque do Atlético tendo Reinier e Cassierra. Que o Cassierra fez alguns pivôs interessantes, mas ele encontrou o Hulk para poder encontrar o Coelho na jogada do gol. E depois acho que é o Hulk também que encontra para o cruzamento que quase chega no Cassierra. Não, também, e teve o gol anulado também, né, Gabriel? O gol anulado é o Hulk passando pro Cassierra. Mais uma vez. E esse é um jogador importante, cara. O Hulk é o jogador, é o melhor atacante do Atlético, pelo menos o que tem mais peso. O Dudu pode ter mais talento para poder ganhar mano a mano? Pode. Mas o Dudu não vem rendendo muito bem nos últimos jogos. O Coelho, inclusive, também, tomara que tenha feito uma partida boa agora, encontrado a posição dele como ala, mas eu vi ele se arrastando em campo. O Domingos também fala na coletiva que o Juan estava cansado. Então, assim, o aspecto físico do Atlético está começando a ruir, cara. É perigoso. Na verdade, vai entrar a data FIFA, mas é perigoso, cara. Na verdade, a gente estava falando aqui da necessidade, o torcedor do Cruzeiro tem cobrado, eu estou voltando no Cruzeiro só para tração paralela, tá? Cobrando um ponta, mas um zagueiro, principalmente se o João Marcelo sair, né? Volante, aí agora a questão do goleiro e tal. O Atlético precisa contratar na próxima janela, já deveria ter contratado nessa janela agora. E nós vamos voltar sempre bater na mesma tese. Da necessidade de contratar, da necessidade de trazer jogador referência, trazer poucos, porém bons. Vai custar? Vai.
Vai custar. Bem mais do que os 120, talvez, que foram disponibilizados e que jogaram em outras contratações que até agora são apostas, né? Mas o Atlético vai ter que contratar. Olhar para os times brasileiros e tentar buscar um ou outro jogador, né? Ou vai ficar na soberba de que não tem nada que presta nos times periféricos? Eu reafirmo. O Marlon Freitas, por exemplo, surgiu do Atlético Goianiense. E vários outros jogadores, tá? Estou citando o Marlon Freitas, que é um cara que hoje virou uma grande referência. Eric Pulga também do Bahia, bom ponta, estava na Série B. O Atlético vai precisar contratar. O Hulk não pode... Há quanto tempo eu estou falando aqui que o Hulk não pode ser a grande referência, só ele? Aí toda a responsabilidade vai para ele. Ele não está entregando. Ele não pode ser a única e maior referência dessa frente do Atlético. O Atlético precisa de um meia para pensar o jogo. O Atlético... Volante eu não vou nem falar. Zagueiro pela esquerda eu não vou nem falar. Eu quero falar agora de dar camisa pro povo. O povo merece. Eu vou dar camisa pro povo agora. Atenção! Atenção, hein? Porque o Hulk também corre o risco de não atuar em Salvador. Si Hulk no se siente, me va a avisar, me va a decir. Y trato de estar cerca de él para entenderlo, para ayudarlo, para apoyarlo, para que pueda seguir creciendo, que siga haciendo historia, su rica historia personal. El ejemplo que está dando él es lo que precisamos nosotros, todos. Entonces, sé que le tengo que, a partir de ahora, empezar a quitar minutos. Vamos a ver si el próximo partido es de inicio ou tiene que salir del banco de suplente. Léo, eu sou a favor de ter o Hulk nota 8 em um jogo, descansando em outro, do que o Hulk nota 5, nota 4 em todos os jogos. A gente precisa entender o contexto de um jogador que no dia 25 de julho fará 40 anos, que atua em gramado sintético, que no fim do jogo estava dando pique para ajudar na marcação, para finalizar em uma bola lançada dentro da área do Internacional. Então, isso é o normal, não é nada atípico. Isso era o que já deveria estar sendo feito com o Hulk há algum tempo. Trabalhar essa minutagem dele para que quando esteja dentro de campo, a gente tenha o Hulk com todo o potencial que ele permite. E com o Vitória tá aí a arbitragem de João Vitor Gobi. Não, nunca apitou o jogo do Galo. A Neuza, sim, a Neuza está sempre presente. O Daniel Nobre Lins também está sempre presente no VAR. Mas o Gobi aí é uma novidade para jogo do Galo, viu, Léo? Tá certo, daqui a pouco tem mais Atlético e agora eu peço a vocês. Depois de 4 jogos, o Atlético enfim venceu a primeira partida no Brasileiro. Pelo menos na competição, o jejum ficou para trás. Amanhã, na Bahia, diante do Vitória, o Galo vai em busca do mesmo objetivo: encerrar uma marca bem negativa. Nos últimos 10 jogos contra o adversário fora de casa, o Atlético soma apenas um resultado positivo. Foi lá em 2014. O duelo foi disputado em Feira de Santana. Se a gente considerar os confrontos apenas no Barradão, local da partida de amanhã, o jejum fica ainda maior. Nesse caso, a última vitória foi em 2008. Marques, ex-jogador, ainda era o atacante do time. Para mudar esse cenário, Eduardo Domingues vai colocar a força máxima disponível em campo. O treinador também conta com o alívio do último resultado para motivar o time e melhorar ainda mais a situação na tabela. No puede suceder lo que nos sucedió estos últimos 2 años. Entonces, sí hay que seguir mejorando, pero esperamos con el resultado positivo que el jugador, el equipo, agarre confianza y ser mejores el próximo partido. O treinador argentino vai contar com o retorno de Natanael à lista de relacionados. O lateral está liberado depois de cumprir suspensão na última quarta-feira. Hulk deve viajar com o grupo, mas pode ser poupado por conta da sequência de jogos. O comandante alvinegro também segue aguardando novidades do departamento médico para reforçar o time e, quem sabe, continuar mexendo na equipe titular. Pois é, com esse pensamento de que talvez o Hulk não esteja no time titular, eu montei o time do Galo com a mesma turma que começou aqui, porém subiu o Vitor Hugo,
onde ele consegue exercer o seu melhor, apresentar o seu melhor futebol. Não adianta ele ser nota 6 aqui, mas aqui ele pode ser nota 8. Então deixa ele aqui onde ele agrega mais, quem sabe nesse novo formato de você ter um jogador de velocidade, de profundidade, cruzando na área para um homem de área como o Cassierra, porque se você contratou um volante, o primeiro volante, depois de um ano precisando contratar, em outubro já falavam que precisava, ele tem que jogar. Ele já está aqui um ano. Ou então, se ele não consegue, como o Barba falou que tem que ir com calma, tem 12 jogos de Série A, se não consegue, agradece, liga pro Porto e fala, olha, o treinador aqui entende que ele não pode, eu errei, apesar da demora para contratar, ainda assim eu errei. Tem que jogar. Trouxe o lateral para cá, o Preciado. O Coelho ajudou demais o Romão. O Coelho foi um lateral direito, quase um terceiro zagueiro. Tinha o Romão também, e aqui o Preciado sobe um pouco mais. Então, se o Preciado e o Coelho subirem um pouco mais nesse jogo do que foi contra o Inter, que não dá para ficar tomando bola na área 90 minutos, o Alan Franco tem que cobrir um pouco mais esse lado aqui. Sigo com o Vitor Hugo na defesa, mas é aqui que o Galo tem que ganhar esse jogo. Com Alan Franco e Tomás Pérez ajudando a sair essa bola. Não pode ser contra o Inter, que a gente entregava a bola para o adversário atacar de novo, Léo. Beleza, Fael, daqui a pouco a gente vai tramelar essa rodada, vai ver o nível de confiança do atleticano e também do cruzeirense, que agora vai conferir. Então é isso aí, pessoal. Já que você chegou até aqui no vídeo, não se esqueçam de dar aquela moral, se inscrevendo aqui no nosso canal, deixando o like, a opinião de vocês aqui nos comentários, galera. Vai nos ajudar bastante pra gente estar trazendo esses cortes aí do nosso Galo todos os dias aqui pra vocês, pessoal. Rapaziada, então é isso aí, foi mais um vídeo hoje. A gente vai ficando por aqui, um forte abraço a todos e até o próximo vídeo, galera. Fui!